Chegamos então? Muito bem, uma ótima tarde para você. Boa tarde, pessoal, que está aqui no estúdio. Marcelo, Facinho, sejam muito bem-vindos. E a você que está aí também acompanhando o nosso primeiro podcast exclusivo nessa câmera. É um prazer ter você junto com a gente. Nós estamos aqui direto do Centro Histórico de São Paulo. Hoje é dia 25 de março de 2020. Estamos aqui diretamente do estúdio da Ação Filmes, iniciando esse trabalho de podcast. Claro que não teria como a gente iniciar o nosso bate-papo falando sobre um assunto que está na boca do mundo, que é o caso da Covid-19. Mais uma vez, Marcelo, se eu só apresentar aqui os nossos convidados de hoje, Marcelo Fonseca é advogado, especialista em direito empresarial. Seja bem-vindo, Marcelo, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Temos aqui também o Facinho, Sidney Facin, ele é especialista em seguro-saúde, vai também tirar todas as nossas dúvidas. Seja muito bem-vindo, viu, Sidney? Eu agradeço. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado. Bom, vamos começar um pouquinho o nosso bate-papo aqui. Marcelo, vamos falar com você que a gente já estava conversando aqui fora do ar, estava comentando um pouco pra gente sobre o nascimento e essa evolução do coronavírus, do Covid-19. Existem N informações que estão por aí soltas, mídias sociais, enfim. Mas como você conhece mais sobre o assunto, então vamos explicar para quem está nos assistindo um pouco desse contexto histórico do coronavírus. É uma gripe, né? Uma mutação genética que tem como portador o morcego. E ela começou em Wuhan, na China, que é uma província. E pelo que eu li, do que eu entendi, é que a China tentou controlar ela dentro desse território, ela isolou o território, ela tentou prestar atendimento por conta dos óbitos, né, que se dão em maior parte por pessoas idosas ou que têm problemas como diabetes, hipertensão, uma idade mais avançada, problemas respiratórios, bronquite, asma. E esse problema foi crescendo, essa gripe foi se espalhando e até então, acho que por conta de outras epidemias como H1N1, SARS, influenza, acredito que eles acharam que iam conseguir conter essa epidemia ali em território interno, né, em competência chinesa. Mas não foi o que aconteceu, né? Acabou indo para a Itália, até onde se sabe, parece que foram turistas chineses que teriam ido para a Itália, estariam portando também a gripe. Até porque existe um prazo aí em que você tá com o vírus, mas ele não se manifesta. E pessoas às vezes estão portando o vírus, mas não manifestam a doença em si, mas estão portando e acabam passando aí para outras pessoas por meio de contato físico, não lavar a mão. A fomite, né, que é o contato de objetos que não são higienizados, por isso a importância da higienização. Legal. Isso é legal, Marcelo, a gente deixar muito claro para quem está assistindo para a gente do que se trata exatamente a fomite que você estava me falando aqui. A fomite é a transmissão de um vírus por meio de objetos que, por conta da sua composição, eles retêm o agente patogênico, né, de uma doença. Então, alguém que passa a mão no nariz, na boca, ou espirra e não lava a mão e toca naquele objeto, no metrô, no busão, no celular de outra pessoa, aperta a mão, não lava a mão. Vai ao banheiro, esquece de lavar a mão, higienizar direitinho. Não deveria esquecer, não deveria, exato. Mas esquece e aí acaba contaminando o objeto e, obviamente, que a pessoa que está com a imunidade mais baixa ou não, porque você pode portar e ele não se manifestar, como ocorre, parece, bastante com crianças que portam a doença, mas tem um baixo índice de manifestação, né? O problema mesmo está no idoso ou na pessoa que tem essa predisposição como diabetes, como essas doenças congêneres, né? Que deixam, por exemplo, a diabetes é uma doença oculta, né? Que ela deixa o organismo debilitado em vários sentidos sem se manifestar exteriormente. E aí a pessoa fica com a imunidade fragilizada e, consequentemente, a doença se manifesta com mais vigor e aí levando casos a óbito, né? Matando pessoas. E é por isso, então, que existe todo um trabalho de tudo, da maioria, inclusive dos órgãos de saúde, para reforçar essa informação de que os maiores de 60 anos devem ficar em casa. Por quê? Exatamente pelo sistema imunológico estar um pouco mais
enfraquecido. Exato. E também tem propagado também bastante a ideia da higienização o tempo todo, né? Então, porque é fácil, né, Marcelo? Eu saio pra rua, tenho meus pais, não tenho, mas se tivesse meus pais dentro da minha casa, morando comigo, é fácil eu sair pra rua, aqui mesmo em algum momento está sendo contaminado e eu vou pra minha casa. Exatamente. Né? Então por isso que eu falei pros meus pais, fiquem dentro de casa, abastecemos eles lá por 3 meses, falei, daí vocês não saem. Mas acho que meu pai teimoso ainda tá saindo de casa. Como é difícil, né? Como difícil. é difícil manter os idosos. Meus pais também são idosos, meu pai tem 68, minha mãe 62. Cara, pra vocês. Sorte que a gente mora no sítio, no interior. Ah, tá. Então é um pouco mais. A gente fica um pouco mais tranquilo. Tem mais chance de estar protegido, né? Exato, mas como é complicado, né? De você manter. Porque esse pessoal mais velho, o pessoal mais idoso, eles já passaram por N. Até meu pai sempre fala, a gente já passou por N coisas, né? Mas não com tanta repercussão nessa escala, inclusive, né? É claro que os meios de comunicação hoje com a internet são muito mais eficientes, né? Fato é que requer muitos cuidados, as redes sociais acabam agigantando certas coisas, né? Potencializando, até com fake news. Nossa, como né? que pode, né? Numa época dessa... E ainda tem gente, inclusive tem gente maldosa criando áudio e vídeo completamente deturpado para assustar, né? Não dá muito para entender por que esse contexto de maldade gratuita, né? É óbvio que o idoso ele tende, e nós também vamos nos tornar idosos, a gente tem uma tendência natural a ter um comportamento igual de criança nesse contexto de não pode sair de casa. Até por conta de ter tido um histórico de, eu nunca passei por isso, isso não deve ser nada tão grave assim, né? Mas fato é que para os idosos né? Meu pai tem 97 anos. Sim. E 97 anos, isso aí. 97, ele é de altíssimo risco. Porque o pulmão dele e o coração dele não são de um garotão de 18, né? Então, conversando com ele, eu falei, acho melhor o senhor não sair de casa. Ele, mas eu tenho que tomar vacina para gripe, para outra gripe, para influenza. Aí eu falei, então vamos tentar ver um jeito de ir alguém do posto de saúde aplicar em casa. Porque o senhor sair para a rua é arriscadíssimo, né? É risco geral. Se ele pegar com a idade que ele tem, né, o risco dele é altíssimo de ir a óbito, né? Agora que a gente já pegou um pouco sobre esse contexto histórico, digamos aí, do coronavírus, que vem assustando muita gente, vamos falar um pouquinho sobre os impactos agora, né? Mas antes, deixa eu só dar um recado para você que está nos assistindo. Compartilha a nossa live, viu? Participa com a gente, manda a nossa live aí, compartilha nas suas mídias sociais, para que essas informações possam também ser compartilhadas para as outras pessoas, para que você tenha mais informações sobre o assunto e, assim, muitas outras, esse é só o começo, muitos outros assuntos serão abordados nesse podcast sobre a Covid-19 e a gente desde já agradece a sua participação e espero que você também continue aí compartilhando a nossa live. Beleza? Bom, agora a gente fala como um pouco do impacto do coronavírus aqui no Brasil, que já começa nessa primeira semana, pelo menos, de quarentena, a gente já começa a ver várias informações, gente preocupada com a economia. O que a gente pode esperar? Então, até 2 dias atrás, o nosso maior problema era todo mundo ficar dentro de casa, todos, né? Sem exceção. Então, você olhava para fora, não tinha nem até os passarinhos, viu? Os passarinhos se esconderam. É verdade. Então, não tinha ninguém na rua, literalmente. E hoje a gente acorda com uma notícia um pouco mais diferente, que é a famosa, agora achei a palavra que vai se repercutir para todos, né? Que é a verticalização. Depois de ontem do... acho que talvez pode ter sido, né? Mas não sei se é o momento certo já de falar ou não, mas acho que é um momento diferente agora de enfrentar, de bater de frente, né? Poxa, vale a pena mesmo todo mundo ficar resguardado e trancado dentro das suas casas ou partir por esse lado, que acho que o Japão já está praticando isso, né? Da verticalização, tem dado certo. Então, proteger os mais velhos, as pessoas que tiverem um problema maior de saúde, né? Que todo mundo já sabe.
e o restante, de uma forma gradativa, voltar às suas atividades. Assim, antes da gente seguir com esse assunto, eu acho que é legal deixar muito claro para quem está nos acompanhando, a gente está falando agora sobre o assunto da verticalização devido ao pronunciamento ontem do presidente Jair Bolsonaro, né, que mudou toda a concepção aí de quarentena. É verdade. Então pode seguir. Só para deixar o pessoal que está em casa, que está acompanhando, verticalização. Como eu sou da área de seguro-saúde, saiu uma matéria que até eu sigo mais a ANS, né, um documento oficial que está na minha mão. E eles estavam até falando da flexibilização na gestão de recursos das operadoras. Que a ANS falou? Poxa, operadora, você tem um recurso, que eles sempre têm uma reserva, você está disponível a utilizar essa reserva para criar ou um centro médico, preparar ele para receber o pessoal do coronavírus, que é a receita técnica que eles têm como reserva. Então eles liberaram. Isso eu achei super importante, porque o caixa nosso reduziu, acabou o nosso dinheiro, acabou o dinheiro da operadora também. Estou falando do seguro-saúde. Então a ANS deixou essa opção, que chega aproximadamente a 15 bilhões de recurso para que eles consigam, cada operadora, né, com a sua verba, conseguir fazer seus investimentos. E cada uma está fazendo da sua forma que é possível. Agora, mas esse valor já foi disponibilizado para as operadoras ou ainda chega daqui a um tempo? Não, de acordo com a resolução, de acordo com a ANS, sim, já foi liberado. E o pacto para permanência no setor também, do não cancelamento. Por quê? Se as pessoas estiverem sem dinheiro, as empresas sem dinheiro, automaticamente vai ficar inadimplente. E, sucessivamente, vai se cancelar os planos. Então, a ANS já deixou essa garantia, até agora não preparado, como que vai ser, se vai ter alguma, igual ao financiamento. Alguns bancos estão prolongando seus 60 dias para o final do seu contrato de financiamento de imobiliário. O plano de saúde ainda não tem essa diretriz, né? Mas o cancelamento não vai existir. Então, por exemplo, eu deixei de pagar 60 dias o meu plano, né? O plano da minha empresa. Ele não vai ser cancelado. Isso não quer dizer que eu não tenho um saldo a dever, né? Então, que isso agora, vai ser lá pro fundo. Como ainda não tem essa... Não existe a maneira... Só a segurança de não ser cancelado. Essa segurança tem. E assim, falando ainda... Gente, quem está falando agora com a gente aqui, para você que está chegando agora, Sidney Facim, ele é especialista em seguro-saúde. Nós temos aqui hoje também, nós estamos recebendo, na verdade, também o advogado Marcelo Fonseca, especialista em direito empresarial. E agora eu pergunto aos senhores, como é que fica a situação? Depois ontem, até o pronunciamento, até a gente estava conversando aqui fora do ar, que até o pronunciamento do presidente havia-se uma concepção, um modo de que todo mundo deveria ficar em casa, após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que muita gente julgou, inclusive a sua própria equipe ali, alguns da sua própria equipe julgaram ele um pouco irresponsável, vou usar essa palavra, mas não foi essa exatamente a palavra que foi usada, irresponsável pelo que ele disse. Como é que a gente pode aguardar daqui em diante? Como é que pode ficar? Porque eu vejo, tenho amigos que são empresários, que estão, por exemplo, que trabalham com obras, estão com obras já paradas. Sim. Tenho gente que tem loja, que obviamente não pode abrir. Como que vai ficar daqui em diante? Hoje um grande empresário do varejo, que não é importante falar nome, né, que de repente ele nem vai gostar, ele se pronunciou. Ele tem mais de 6 mil colaboradores. E ele falou, poxa, por que realmente travar dessa forma? E ele bate na mesma tecla da ANS, de realmente liberar aos poucos, né, de uma forma gradativa, para que não se perca. E ele ainda disse de uma forma não irônica, ele não foi irônico de forma alguma, ele falou, olha, eu posso dispensar todos os meus 6 mil funcionários, fecho todas as minhas lojas e escolho um lugar que não tenha problema e posso viver tranquilamente. Só que esse impacto, essas 6 mil vidas, que se transmite, na verdade, cada um empregado, você transmite a questão financeira para mais 2 ou 3 pessoas para trás. Tem né? os empregados indiretos, né? Você tem os 6 mil diretos, mas existem os indiretos que realmente dobram, às vezes até triplicam, dependendo da operação. Então, né? imagine a avalanche que vai acontecer, né? O que a gente tem recebido bastante no escritório são desde problemas condominiais, porque alguns síndicos, de forma não muito bem orientados, proibiram algumas coisas como obras, não proibiram outras. Então houve aí um desequilíbrio em virtude talvez até de um estado emergencial e de uma ausência de cultura nossa de lidar com situações
diferentes de risco. Porque o Brasil é um país privilegiado por uma natureza que não tem vulcão, não tem terremoto, nós somos um país amistoso, nós não temos guerra. Então nós temos desperdício de água, desperdício de comida, desperdício de energia, situações em que países mais velhos ou que passam por catástrofes ambientais, como uma pandemia mesmo, ou por guerras, têm um outro posicionamento. Eu entendo e respeito muito as pessoas da área da saúde, porque a ideia primária de manter todos em casa para segurar a epidemia comunitária, né, o contágio comunitário, visa, na verdade, segurar a curva de crescimento da doença. Nós tivemos o privilégio de ser um dos últimos países aí a gente conseguiu observar o que aconteceu na Itália, na China. Então, acho que a ideia não foi botar a população em pânico, mas houve esse pânico até em virtude das fake news das redes sociais, né, da falta de orientação, de informação do Estado. Quando eu falo Estado, não estou falando de São Paulo, o Estado como ente administrador do dinheiro público, né? Eu acho que houve eu entendo a precipitação da área da saúde, que foi segurar o contágio comunitário, mas houve muito pouca informação prestada ao público. Eu acho que essa questão da verticalização, ela é um tema bastante importante, interessante. Eu li essa matéria no Valor Econômico desse empresário. Ele se preocupa, inclusive, com o estado mental das pessoas que vão ficar em casa e muitos em uma casa em que não há conforto e que a pessoa vai entrar num pânico porque não está produzindo, com receios, né? Hoje mesmo eu vi uma entrevista, de uma reportagem num canal televisivo falando, porque se o empregador não te deixar em quarentena, você pode pedir demissão e você tem direito a receber todo o seu valor de verba rescisória. Eu quero saber que empregador que não sabe o seu futuro, se a sua empresa vai estar aberta ou não, vai sair pagando a rescisão integral com todos os seus direitos. Ele vai deixar que vai para a Justiça do Trabalho, que atualmente está com prazos suspensos, só atuando em casos de urgência. Ele vai receber esses direitos trabalhistas que esse jornalista acabou comentando daqui a 1 ano, 2, 3, 4. Então acho que também não é essa a resposta que deve ser dada. Não, você pede demissão e que você tem direito a toda a sua verba rescisória. Que bonito, o mundo é muito bonito mesmo, é uma Alice, né, no país das maravilhas. Algumas operadoras de saúde, Marcelo, trancaram sua venda. Fecharam, não, daqui para frente não vai existir vendas, vai só manter as que já estão em negociação, mas se eu hoje fosse realizar uma venda para uma empresa, tá fechada a porta. Tá fechada a porta. Porque não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Essa instabilidade é o que tem provocado a queda da bolsa e de uma série de outras questões. Até por conta hoje das fintechs, de todo o sistema financeiro está muito embrenhado em tecnologia. Você tem uma questão histórica que alguns povos têm por hábito comprar que tipo de ativo? Ouro e joias, né, pedras preciosas, né? Primeiro porque, historicamente, numa guerra, você consegue engolir esse tipo de ativo e fugir com ele dentro de você, né? Segundo, porque são ativos que nunca desvalorizaram. Diamante e ouro sempre foram ativos mobiliários que sempre se valorizaram no tempo. O ouro é o melhor investimento de todos, historicamente falando, né? É um investimento com baixo risco e rentabilidade de longo prazo. Hoje, com uma situação como essa de pandemia em que você não sai de casa, do que adianta você ter uma barra de ouro e um diamante? Então, até esse tipo de conceito, de cultura, vai ter que ser repensado, porque não adianta eu ter o diamante e o ouro se eu não tenho com quem negociá-lo. É verdade. Né? Não adianta eu preciso ter um pouco de dinheiro em casa para uma emergência, mas não adianta eu ter todo o meu dinheiro em casa num colchão, porque além do risco não vai dar certo. Voltando para esse assunto da verticalização, eu acho que a ideia é muito válida. Eu como advogado de empresas, empresários, obviamente fico preocupado com todo esse estado econômico do Brasil andar para trás, do ciclo vicioso que vai ocorrer pela falta de... Porque o dinheiro é um bem circulante, ele sai da minha mão, circula para a mão do Sidney, para a tua mão. Mas eu acho que a gente precisa, antes de já implementar uma verticalização, ter todo um processo de cuidado, como que está sendo feito num estádio do Ceará, que estão construindo um hospital para atender Covid.
Eu acho que a gente precisa criar primeiro uma estratégia, estrutura, uma estratégia para verticalizar. Eu acho que também não dá para sair e falar assim, ó, a partir de amanhã tá todo mundo liberado, porque aí a curva vai subir radicalmente e nós não temos estrutura hospitalar, né? Nós não temos equipe médica, nós temos salários questionáveis na área da saúde, médicos e enfermeiros que não são remunerados como devia. Porque se a gente pensar, né, num estado natural, nós já temos problemas de leitos hospitalares, né? Já temos problemas de atendimento de SUS. As operadoras mesmo, numa questão, como por exemplo a empresa que atua bastante forte, a Prevent Senior, que teve que fechar andares, né? Vamos pensar num seguinte contexto. A gente amanhã libera tudo geral. Sai todo mundo para a rua e isso se intensifica, como se intensificou na Itália e na própria China, muito rápido. Volta a estaca zero. E você não vai ter leito. E aí vai ter gente morrendo em casa, na rua, e aí você vai criar o governo vai criar um outro problema para si. Vai falar, peraí, a gente foi liberado, então vamos verticalizar, precisamos botar a economia para andar? É claro que sim. Claro. Né? Porque realmente vai faltar dinheiro e vai faltar comida em algum momento. Estrategicamente, como realizar isso? O Estado precisa auxiliar. A parte mais fácil foi o quê? Guardar todo mundo dentro das suas casas. Isso foi simples. Até então, isso foi fácil. Foi fácil. Foi fácil. Está sendo fácil. Exatamente. Mas até quando isso vai perdurar? Por isso que eu acho que o próximo mês o aluguel vai vencer, a água vai vencer. A assistência médica vai vencer. Assistência médica. Não, isso não vai vencer. Isso que eu gostaria de saber. Nesse caso, Dr. Marcelo, como é que é feito já existe um acordo dentro dos condomínios para quem, por exemplo, na taxa do condomínio? Então, a partir do próximo mês aí a coisa começar a apertar, é muito provável que moradores vão começar a começar a priorizar o dinheiro. Sim, esse priorizar o dinheiro para comer. É claro. Eu não vou pagar o condomínio. Fora os oportunistas, né? Sim, até porque o Poder Judiciário já não dá conta naturalmente desse tipo de demanda, que já é bastante alta no judiciário. E nós vamos ter aí os condôminos oportunistas, mas não só condôminos, mas nós vamos ter diversos tipos de oportunistas, né? Mas fato é que mesmo para as pessoas corretas, em algum momento vai faltar o dinheiro, né? Então, assim, realmente, acho que o que precisa é pensar na verticalização, mas todos os entes governamentais precisam agir com rapidez e prontidão para criar uma base, uma retaguarda para esse aumento de curva epidêmica. A gente não pode simplesmente liberar, porque senão vai ter um monte de gente doente, morrendo, e aí não vão morrer só idosos, né? Porque já tem caso de um rapaz de 26 anos que morreu, nós já temos um pouco mais jovem que eu, de 40 e poucos, que morreu. Então, quer dizer, não é só idoso. Até hoje o número de mortes no país tem crescido. Vem aumentando. Pelo visto, nós ainda não chegamos ao pico da curva, não. Vai chegar agora. Vai chegar a partir do próximo mês. Vai chegar a partir do próximo mês. Por isso que eu acho que a quarentena tem a sua importância. Tem a sua importância. Não sei... Marcelo, você aproveitando, não te cortando. Sim. Você está falando desses óbitos que existiram. Aqui é uma matéria bem, bem recente mesmo. De outras doenças de vírus, né? Foram registrados 165 casos e 13 óbitos pelo HN1. 139 casos e 14 óbitos pelo influenza B e 16 casos e 2 óbitos pelo H3N2. Então você vê que junto com esses óbitos existiram outras doenças, como também do câncer e assim por diante. O próprio HIV. A gente potencializou porque é o momento, esse é o problema, mas tem outros problemas caminhando junto com esse, sim, né? E óbitos também, né? Sem dúvida. Fora de acidente, né? Hoje de manhã eu vi da quantidade de acidente de trânsito, que diminuiu bastante agora, mas foram até superiores que o... É engraçado que a quarentena trouxe um fato curioso, que a fauna e a flora em 2 semanas se regeneraram rapidamente. Incrível, né? Muito. Pra você ver como, no fundo, nós somos os causadores, né? Nós somos os causadores e somos responsáveis por muito dessa epidemia e até de outras, né? Há um descontrole por capital em detrimento mesmo do nosso status de vida, natureza, né? Sem ter um discurso
radical de forma ambiental, acho que todos nós precisamos trabalhar e tudo mais, mas fato é que diversos setores e diversas situações precisam ser repensadas. Até eu acho que vale a reflexão, né? Eu acho que esse momento em que muita gente está em casa, muitas empresas optaram pelo home office, Sim. que até então era desacreditado, né? Sim. Que até então havia-se E funciona muita coisa em casa. funciona, que o cara vai para casa, ele vai ficar ocioso, Não, ele tem se mostrado muito eficiente. E eu acho que após esse momento passar, o home office ele vai ser bastante adotado, e o que é muito legal. O que é muito legal. Você imaginou, por exemplo, você não ter que se deslocar 40, 50 quilômetros para fazer um trabalho. Você vê o meu irmão mesmo, que trabalha num órgão público, fazendo o trabalho de casa. Eu acho Vários trabalhos Não, têm essa possibilidade. estabelecendo metas e Sim, condições, eu mesmo, sempre, de uns 2 anos para cá, tenho tentado adotar muito o conceito de fazer reunião por meio tecnológico, Skype, né? enfim. Isso, Zoom, Skype, o Hangout do Gmail, E aí por enfim, né? Porque nem sempre há necessidade de você expor seu Presencial, problema né? presencialmente. Você pode, no vídeo, você vai expor seu problema, Sim. né? Um primeiro contato talvez, mas no geral não há essa necessidade. Então, que são ferramentas que talvez não estivessem sendo usadas de forma plena. E agora, com essa Vão pegar situação, vão pegar gosto. É. E tomara, né? Né? Tomara que seja mesmo. Já imaginou? A gente estava falando há pouco sobre os impactos na natureza. A natureza agradece muito. Sim. O trânsito agradece muito. Que Demais. a gente vê que os trânsitos, o trânsito da metrópole, até mesmo para regiões mais afastadas como a minha, que é o interior de São Paulo, cara, tá impossível. E você vê que dentre meio uma grande confusão acabam saindo respostas para outros problemas. Sim. Que até então, como você mesmo acabou de dizer, não eram utilizados da forma Plena, que né? deveriam Que ser deveriam utilizados ser. da forma plena, enfim. Outros problemas e ao mesmo tempo toda a tempestade, ou todo o problema, toda a briga de casal, sempre depois se torna uma coisa boa, né? Não estou dizendo que a gente não sofre pelas sofre, percas, com pelo amor de certeza. Deus, né? É isso que eu estou pensando. Mas depois a gente vai começar a enxergar que muita coisa boa também a gente aprendeu, executou, né? E vai existir coisas benéficas também, não só ruins pelo que está acontecendo agora, né? Eu acho que Até porque da forma da mídia estamos trazendo o problema que está sendo mundial. Mas eu acabei de citar exemplos que está acontecendo todos os dias. A própria gripe comum já matou muito mais do que o próprio Covid, né? Covid-19. Então a gente tem que dar atenção a isso também. Sim, sim. Bom, agora são 15 horas mais 45 minutos, mais conhecido também como 15 para as 4 da tarde, uma excelente tarde para você. Muito obrigado a você que está nos acompanhando agora. Para você que está chegando agora, fique sabendo que nós estamos fazendo aqui o nosso primeiro, transmitindo o nosso primeiro podcast executivo, hoje falando sobre o Covid-19, essa pandemia terrível que vem aí pegando o nosso mundo e o país também de uma maneira bem triste, mas a gente vai conversando aqui para tirar suas dúvidas. Inclusive, você tem dúvida, manda pra gente, o nosso link tá aí no Facebook, Podcast Executivo. Se você estiver nas minhas mídias sociais, do Dr. Marcelo e também do Sidney, eles compartilharam, manda lá, nós estamos também no YouTube, certo, produção? Produção tá lá, Podcast Executivo, certo? Podcast Executivo no YouTube. Acompanha, manda a sua dúvida. Nós recebemos hoje, para você que está chegando agora e ainda não sabe, nós recebemos hoje aqui, aliás, estamos recebendo, né? Dr. Marcelo Fonseca, advogado especialista em direito empresarial. Tem sua dúvida aí? Manda para ele também. Sidney Facin, ele é especialista em seguro saúde. Tá aí, tá preocupado com o que vai acontecer? Será que alguma coisa vai ser suspensa? Alguma coisa vai ser tirada? Enfim, manda a sua dúvida pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em sanar a sua dúvida. E a gente aprende junto também, né? Isso que é o mais legal. Com certeza, é verdade. E falando em coronavírus, eu abri agora o site aqui que fala que secretarias estaduais de saúde contabilizam até agora 2.292 infectados em todos os estados do país. Foram registrados, até o momento, 48 mortes. 40 deles somente em São Paulo. Certo? Os outros 8
foram registrados, aliás, os outros 2 estão espalhados pelo país, e a novidade aí desagradável é que Pernambuco já registra a sua primeira morte, ou seja, São Paulo, 40 mortes, cara. Eu acho que muito em virtude da densidade populacional, Também, né? certeza. São Paulo tem uma população gigantesca, é a terceira maior cidade do mundo, então não poderia ser diferente, né? Se pegar outras cidades pequenas, deve ser umas 5, 6 cidades ou mais para ser tamanho de São Paulo. Exato. Então, a cidade de São Paulo é maior que alguns países da Europa, Já então pensou, não um tem, país, né? não tem, a dimensão dele é demais. Então, você tinha me perguntado sobre essa questão dos contratos, da falta de fluxo financeiro. Sim. O que eu tenho aconselhado as pessoas é a negociar. Eu acho que até dentro desse contexto positivo de mudança de comportamento, mudar esse comportamento beligerante de buscar o advogado para brigar, mas buscar um advogado para assessorar, você pensar de forma mais amigável que o outro também está num contexto também de desespero, também de calamidade, também de preocupação. Então, assim, vamos conversar como a gente pode solucionar, né? Mesmo dentro de um condomínio, a orientação da Associação Brasileira de Administradores de Imóveis sugeriu de criar um comitê de crise dentro do condomínio. Você tem o WhatsApp, você não precisa encontrar com o seu conselho, com o seu síndico presencialmente para um contaminar o outro, né? Dado que a gente não tem esse conhecimento todo sobre o assunto tão profundamente como os operadores da saúde. Mas vamos conversar. Olha, eu não tenho como pagar se a quarentena for mantida e eu não receber meu salário, ou eu que sou liberal não receber meu honorário, eu dentista, eu médico, eu advogado, eu empresário. Como é que a gente pode manter a circularidade financeira e se ajudar? Podemos suspender, podemos reduzir, podemos fazer... Não estou falando que eu não vou pagar nunca mais. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente que ele teve que esvaziar o escritório dele. Ele tem uma operação de telecom, né, de telecomunicações. Ele não tem como fechar a empresa, então ele colocou todo mundo em home office, porque todo mundo já trabalha com notebook, então foi tranquilo. Okay. Mas o escritório está fechado e ele falou... E algumas empresas já cancelaram contratos com ele porque estão, em virtude de um certo pânico, encerrando a operação. Porque não sabe o que vai acontecer. Então ele falou, eu não sei como é que vai ser meu fluxo de caixa. Então ele falou pro proprietário, olha... Dá para ter uma carência e a gente, como o próprio governo fez, o governo federal editou medidas de pagar o FGTS no segundo semestre. Sim. A Procuradoria-Geral da Fazenda, a Receita Federal vão fazer as cobranças de impostos no segundo semestre, ou seja, você pode diferir. Olha, a gente paga parcelado, me ajuda, daqui um mês a gente tem um controle melhor. Olha, financiamento imobiliário. O Estado, como alguns bancos fizeram com o financiamento Uns imobiliário, uns para 60. Outros diluíram nas parcelas. Isso. Outros estão a pedido dos clientes, o cliente tem que formalizar o pedido para o banco, diferindo para 60 dias, 90 dias, porque assim, calma, daqui a 60 dias a gente vê como é que vai ficar. Joga para o fim do contrato. Me segura aí, me deixa pagar 20% do aluguel. Não tem uma regra definida para isso. Ninguém estava preparado para isso, né? Agora, quando você tem em contrapartida alguém que é muito radical e fala para você assim, não, eu não quero saber, no final do mês eu quero alugar o aluguel integral, e você não tem, e você corre o risco de não ter, né, num segundo mês, num segundo possível mês de quarentena, dado que a gente não sabe ainda como isso vai se comportar, você tem que buscar o auxílio do judiciário com uma medida de urgência e pedir uma tutela provisória, né, uma tutela antecipada, uma medida de urgência falando, olha, existe uma teoria, que é a teoria da imprevisão, que está ocorrendo uma situação que não estava prevista no contrato, eu vou ter uma onerosidade excessiva na minha vida e eu corro o risco de desempregar meus funcionários, de morrer de fome, né? Me ajuda. E o judiciário vai reequilibrar as forças se o outro lado, que é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente só chega a parar no judiciário para quê? O que é o judiciário? O judiciário é quando eu busco um terceiro, que no caso é um funcionário do Estado, que é o juiz, para ele resolver algo que eu não consigo me resolver com você. Sim. Eu não consigo me resolver porque a gente não consegue ter um diálogo ou quando um dos dois não está de boa fé, né?
É esse negócio do oportunista que você falou. Vamos tentar não ir para o judiciário, que o judiciário já está cheio. Vamos tentar mudar um pouco essa cultura briguenta. Mas você acha que nesse momento, por esse motivo específico, não vão existir mais amigáveis do que É judiciário? isso que eu estou sugerindo para né? todos. Não, vai acabar acontecendo. E aí, tente não é buscar um advogado possível para que vai brigar. ter bom Busque um senso, advogado. vai prevalecer. Então, Vai mas prevalecer se nesse você tem momento. dificuldade... Até porque o cara que tá cobrando, ele também tá lascado, porque tem um monte de gente Sim, atrás dele cobrando ele. Sim, Ele mas o que não é- acontece? não é? Tem muita Sim. gente que não tem ferramentas para se comunicar e para negociar. Sim. Onde você deve buscar alguém para te auxiliar. Né? Um advogado, um mediador, um conciliador, um gestor de contrato, alguém que tenha um conhecimento que fale, olha, eu vou até porque é uma pessoa que está de fora de forma imparcial e sem emoção. Ele pode te auxiliar da mesma forma que o plano de saúde. Eu não tenho ferramentas para contratar um plano de saúde, eu não tenho ferramentas para saber qual plano é melhor, eu não tenho ferramentas para conversar com a operadora. Quem eu vou buscar? Eu vou buscar o Sidney. É intermediador, né? Que é a pessoa que conhece do assunto. Tô com dor de dente, eu vou no dentista. Então, as pessoas precisam aprender a usar os profissionais de cada área para resolver, parar um pouco com esse negócio de buscador, que eu não vou citar nomes, né? De buscador de internet. Parar de comprar o remédio na farmácia porque a simpatia do farmacêutico vale mais que a palavra do médico. Acho que esse contexto dentro desse... vamos ver o positivo que você estava comentando, também tem que entrar nessa mudança de cultura. O Brasil precisa ter uma série de rupturas. Talvez esse seja um momento de romper com velhos hábitos, né? Hábitos ou egoístas ou hábitos não coletivistas, porque o brasileiro, ele não tem... Quem pega metrô sabe que tem gente que senta no lugar da grávida e do idoso e finge que tá dormindo. Tá dormindo, no busão, mesma coisa. Eu Jogar lixo na rua. Jogar lixo, mas isso... Não lavar a mão depois que vai no banheiro. Acho que é hora de mudança. Falando em mudança, aproveitando o gancho aqui, a Patrícia Rabelo faz uma pergunta aqui que é o seguinte: já existia a conversa da disseminação do vírus muito antes, acho que foi em outubro, se eu não me engano, outubro, novembro, o primeiro caso na China, quando veio essa crescente na China. Todo mundo sabia que poderia se tornar uma pandemia a nível global. E ela pergunta aqui, e muita gente já me perguntou, já que se sabia do vírus lá, por que o carnaval continua em São Paulo? Olha que pergunta, cara. É uma pergunta que a gente começa... O que você está acabando de dizer de mudança de comportamento, rupturas na questão, inclusive, de padrões. Por que a gente via 5 milhões de pessoas no carnaval de rua, cara? Inclusive aqui em São Paulo. Acho que essa questão os males só ocorrem na casa do vizinho, na minha casa não. Nós temos um pouco dessa filosofia bastante errática, né? Você percebe que os países com alto desenvolvimento, Noruega, Dinamarca, Finlândia, você não ouve muito falar de epidemia. Sim. Nesses países. Eles já têm por passar por nevasca, por guerra, por fome, por ausência de recursos naturais que nós temos em abundância. Você pega um europeu que vem ao Brasil, ele fica impressionado com o desperdício de alimento nosso, com tanta gente passando fome. Né? Então, isso sem se falar no desespero pelo papel higiênico, né? Você vê como é a desinformação. Cara, você vai tacar papel higiênico no vírus, provavelmente, porque não há outra explicação para o desespero do papel higiênico. Pois é. Não, e se você está em quarentena em casa, vai pro banho, né? Se acabar o papel higiênico. O que deu na cabeça do pessoal de correr pro mercado. Acho que o pessoal misturou gripe com desinteria. Com diarreia, não é possível. Só pode ser. Perdão aí, que não é possível, cara. Não é. Você viu fotografias de gente, aliás, fotografias de carrinhos lotados. O pessoal brigando por Mas o defeito também do brasileiro é seguir o bonde, né? Então, se você tá na fila do papel higiênico, deixa eu comprar. Eu fui no supermercado, minha esposa, se estiver assistindo, ela vai se lembrar. Eram 4 caixas, caixa eletrônico. Um caixa tava com uma fila quilométrica, e os outros 3 não tinha ninguém.
que aconteceu? Eu fui na fila também. Mas aí eu fui na fila, olhei os caixas funcionando. O que aconteceu? Tava tudo funcionando, cara. Só que um engatou no outro ali e ficou na fila. Mas então, eu posso é mais fazer ou uma menos coisa? isso. Até porque você aproveitar se sente, aqui. até porque de uma forma subconsciente, Você vai na fila. você se sente constrangido a não ir. Ah, porque vou furar. será vou que furar alguém a vai fila. falar que eu tô furando? Não, mas não tá furando. Não, daí eu fui devagarzinho, minha mulher me puxando, eu falei, calma, só vou ver Relaxa, se tá só funcionando. vou ver, né? Aí a hora que eu vi que tava funcionando, Olha. eu chamei a turma, aí a fila Não, mas espalhou. deixa eu aproveitar Engraçado aqui isso, né? esse sua fala para aproveitar e fazer aqui como eu posso te dizer? Eu vou meter o pau nos caras de mercado, porque não é possível. Ai, meu Deus. Cara, você vai no mercado, tem 5 caixas. Ah, Tem um funcionando. Uma só fila tem imensa. É igual banco, Por né? isso que Biombo, o pessoal fica. Porque o pessoal Desesperado. liga no automático. Ou então tem 5 negros trabalhando nos caixas. 5 caixas estão abertos. É igual obra pública, né? Um é para recebimento de pagamento, receber boleto, não pode atender. É. Ou então tá fechando e a menina não põe o tal do negocinho Do ali fechado. escrito fechado. Porque, a gente precisa ter o negócio escrito. Eu não trabalho no mercado. é. E assim, quando tem os caixas abertos, parece que elas ficam de sacanagem. Falam, não, tá aberto. Quero ver se vai vir agora. Elas fazem aposta. Você tá vindo no corredor, Também pra acho. onde ele vai? Não é possível, né? A pessoa fala, não, eu tô aberto. Eu não vou falar nada pra ninguém pra ver até quanto esses caras vão ficar na fila. Pô, pessoal, você que trabalha no caixa, no mercado, fala pra gente, porque a gente não Facilita, conhece. né, facilita muito a nossa vida. Facilita a minha vida pra facilitar a tua, né? Exato, ajuda a gente. Porque a gente adora uma fila mesmo. Porque é automático, né? É automático. É automático, porque você acabou de falar, você tem vergonha de quebrar esse... Quebrar o paradigma, né? Exato. Sei lá, e falou, não, se eu ver... E essa menina fala... E se alguém fala, ô, tá cortando na fila? Mais Tem ou menos 500 negros na fila, você vai lá e o cara fala, ô, sou eu, mano. É. Então a gente tem... Então você trabalha no caixa, fala pra gente, não vai doer. Só ajuda nós. Bom, a gente segue por aqui então, gente, direto do Centro Histórico de São Paulo, aqui hoje, 25 de março de 2020. Nós estamos iniciando nossos trabalhos aqui, o primeiro podcast executivo, hoje a gente falando sobre a Covid-19, recebendo aqui Marcelo Fonseca, advogado especialista em direito empresarial, e também Sidney Facin, ele que é especialista em seguro-saúde. Tem sua dúvida? Manda pra gente. Tá assistindo? Muito obrigado, viu? Muito obrigado aí por você nos acompanhar. Dá aquela força pra gente, porque esse é o primeiro. Muitos outros assuntos serão abordados aqui também no nosso podcast executivo, que está sendo transmitido direto aqui do estúdio da Ação Filmes, aqui no Centro Histórico de São Paulo. A gente segue por aqui falando agora, será que pode existir algum problema de abastecimento? Vocês podem imaginar alguma coisa? Comida, remédio? Vocês imaginam alguma coisa? A ministra da Agricultura esteve na televisão há uns 3, 4 dias atrás, acalmando a população, dizendo que não ia faltar alimento para ninguém, até porque, em tese, nós somos o celeiro do mundo, né? O transporte tá funcionando, né? O transporte de alimentos está funcionando, o abastecimento está funcionando, é. os mercados não fazem parte da quarentena Sim, de comércio, Os né? caminhoneiros aí tem que tirar o chapéu para esses caras também. Né? É óbvio que dentro de um possível estado de quarentena total ou a permanência por mais de 2, 3 meses, em algum momento alguma coisa talvez falte, até porque nós temos assim, o alimento que vem do campo e vai direto para o mercado, acredito que não venha a faltar, porque nós não estamos com um problema de catástrofe ambiental que tenha devastado uma plantação, né? Eu acho que o que pode vir a faltar são os alimentos industrializados que não dependam de produção totalmente robótica, né? Porque você tem linha de produção hoje que o cara aperta, você tem um apertador de botão, Exato, né? É bem automatizado, né? É bem automatizado. Como é o caso da cervejaria Império. Como é o caso. Então, É brincadeira, mas é verdade. Né? Eu fiquei impressionado em ver no vídeo da fabricação deles. Hoje é tudo Dá automatizado. gosto de ver. A indústria Sem alimentícia, propaganda, viu, dele. a indústria alimentícia como Feita, toda já. é bem... Já foi. Até por questão assim, eles Manda são, pra gente cerveja. da mesma forma que a indústria automobilística, eles têm uma linha de produção muito automatizada para diminuir o contato do humano com o alimento. Então, eu acredito que não há, a princípio, problemas de abastecimento se a coisa continua... Até porque, uma coisa que me surpreendeu, o papel higiênico, o pessoal entrou em pânico desnecessário, eu não sei de onde
saiu algum tipo de fake news que a Pois gripe é. era disenteria. Mas eu fui no mercado e eu não vi a mesma histeria com o alimento. Óbvio, as pessoas estão comprando mais alimento Pra porque elas... estocar, né? Ou para estocar ou porque as pessoas estão em home office e aí vem a seguinte ideia, né? O home office tem esse complicador, que até esses dias eu vi um meme que falava que depois o governo vai ter que fazer um plano de bariátrica geral. Ah, com certeza. Porque Isso. você em casa, você tem uma tendência a ir buscar a amizade da geladeira, Sim. né? Quem não gosta, A né? garrafa de café. A garrafa Minha de mulher fez geladinho. Meu Deus. Encheu a geladeira de geladinho. Sensacional. Isso. Só que ela não tá vendendo, ela tá vendendo pra mim. Eu tô comprando o meu próprio geladinho. Ela já montou um negócio. Você acredita? Ela montou Aí, um negócio, tá vendo? Ela viu nisso uma oportunidade Ela é financeira. uma Então é muito empreendedora. inteligente, uma empreendedora. Eu tô aguardando os doces saírem de casa se alguém estiver vendo pegar o recado. A verdade é que essa aquisição de mais comida é porque eu não tô indo pro escritório, então eu não vou almoçar fora, né? Onde entra o colapso financeiro de quem tem um restaurante. Né? Na semana passada, o meu escritório, a gente estava indo pro escritório, e a gente foi almoçar, tinha menos gente na rua, o restaurante estava muito mais aprazível, muito mais tranquilo, mas a dona do restaurante certamente estava muito mais preocupada, né? Porque ela Chorando fez... no fundo, né? Chorando no Imagina, fundo, tadinha. né? Então por isso que eu acho que realmente há necessidade de se pensar melhor a quarentena, porém depois de ter uma estrutura que segure essa curva de crescimento. As pessoas precisam manter essa consciência. Olha, eu estou em casa, vou comer mais, vou comer coisas mais gostosas, vou cozinhar porque eu preciso aproveitar o tempo diferente agora. Seria muito As crianças estão em casa. Estão em casa, preciso ter Mais comidas docinho, entre as refeições. Poxa, vamos ler um pouco mais, né, gente? Vamos Sim, importante. tentar aproveitar o momento. Aproveitar. Mas o fato é que o que se espera é que a população mantenha esta calma de não estar brigando por comida. Então, acho que enquanto não tiver um problema de racionamento e as pessoas se manterem sob controle, não em desespero, como foi no caso do papel higiênico, não vai faltar nada pra ninguém. Manter o controle, inclusive, com a boca, né? E outra, gente. Com a boca. Não, você tá em casa fazendo home office, não veste calça de moletom, cara. Isso aí é uma pijama. Depois a calça jeans não entra. A porque calça jeans não entra, A cara. calça de moletom e o pijama são traidores, São né? traidores. Sabe aquela calça que você usa todo dia pra trabalhar? Aquela roupa, o uniforme que você usa ela, cara. Porque senão você vai ficar nessa da calça de moletom, pijama. Moletom, pijama. A hora que você vai pôr a 42, a 40 que você usa, ou então pras mais magrinhas, Não os mais vai magrinhos, entrar. aquela 36, 38, cara, não vai entrar. Então, fica esperto aí. Bom, a gente segue por aqui. Posso só... Desculpa, você Eu pode queria falar. depois dar um recado também. Fica à vontade. A verdade é que tem que ficar esperto com a mente, né? Sim, Porque nesse contexto de ficar o tempo todo de pijama e de moletom, acho que da mesma forma que as pessoas que são solteiras, efetivamente solitárias, né? Que tem pais no interior e moram na capital, ou moram em outro lugar, tem que tomar muito cuidado para não adquirir uma depressão, né? É verdade. É um outro Isso fator. é um fator de risco, independente de propensão familiar ou não, individual ou não. Você em casa precisa se exercitar De alguma forma. precisa ou ler, ou precisa... mentalmente, Que né? nem o cara que correu 42 km na varanda de 7 metros, né? Não precisa ser isso. Caraca. Se eu fizer isso, eu infarto, aí não adianta nada. Sério? Ma- Você me explica como ele fez isso que eu tô Ah, não, afim. eu nem fui ver porque para não ficar cansado. Exato. Mas, Boa. fato é que você precisa ter uma rotina Tem. de disciplina. Sim. Não precisa ficar de moletom todo dia. Um dia, tudo bem. Mas a pessoa precisa se observar. Por isso que eu acho que é um momento importante para autoconhecimento e autorreflexão. Sim, Né? sim, sim. Antes de esgoelar a esposa ou a criança, a pessoa ter esse momento dela, mas ter uma disciplina. Eu acordo todo dia 7h30, vou continuar acordando 7h30. Senão você começa a acordar 9, 10, 11, 12. Dormir 3 horas da manhã. Dormir 3 horas da manhã. Ligado em série, assistindo Fica com o série, mesmo jogando pijama videogame. 5 dias. cara, Aí quando meu, tudo voltar ao normal, você até esquece quem você era. rede né? social o tempo todo. Que a rede social também é um perigo, porque na rede social todo mundo é feliz, contente, vitorioso e campeão. Exatamente. É incrível. Né? Como a rede Exatamente. social, ela tem esse lado fake. Todo mundo... Eu ninguém não- posta que tirou o segundo lugar. Eu até, aproveitando esse gancho das mídias sociais, até anteontem estive acompanhando as mídias e muita gente com muita fé, muita gente fazendo inclusive homenagem aos profissionais da saúde, gente fazendo
homenagem aos profissionais, os caminhoneiros e tudo mais. Eu acho que também é um outro fator que tem mexido com a cabeça dos brasileiros, eu acho que do mundo de uma forma geral. Essa questão de olhar mais para o próximo. Inclusive, uma coisa que eu achei interessantíssima, inclusive que é uma ideia para quem está em casa, está assistindo, provavelmente já deve ter visto, mas é legal reforçar, condomínios. Aqui em São Paulo, a gente vê muitos senhores, senhoras que moram só, né? Então, até mesmo, aqui no centro de São Paulo dá bastante. Eu já morei aqui no centro de São Paulo, então no meu prédio dava várias senhorinhas que a gente tinha uma amizade muito legal. E o que acontece? Essas senhoras têm uma família que está no interior, ou até mesmo ela é sozinha mesmo. Então, se você puder dar uma força para esse idoso, dá uma força, não custa nada. Não custa nada. Saber se esse idoso tá lá precisando abastecer a geladeira. Pra ser sincero, vai fazer bem pra você mesmo que tá ajudando, né? Exato. Porque é melhor dar do que receber. Então você vai sentir bem melhor, né? Exatamente. Se faz uma coisa tão legal e é um gesto tão simples que de repente você é atleta, eu tô doido pra dar uma volta de bicicleta. Se você não estiver dentro do grupo de risco, vá com parcimônia, mas vá. Aproveita nesse caminho, vou sair, bate na porta do vizinho para saber se não tem o remédio, se está tudo em ordem, se tem lá o... Principalmente idoso, né? Mantimento, Porque acho que isso provoca um olhar pro idoso de forma diferente. Sim, né? sim. Em vez de olhar como aquele que vai reclamar do barulho da tua festa. Exato. Da tua conversa, do salto que você anda. Pensa que agora é a hora que ele precisa, até porque nós vamos envelhecer também. Com certeza. Né? É hora de pensar em olhar pro idoso de uma outra forma. Né? Dentro das casas eu tenho percebido, eu tenho falado com um grupo de família mesmo, o pessoal tem dado certo, viu? Tem se comunicado melhor. Em casa eu tô lavando a louça. Então tá funcionando, é verdade. De uma forma brincando aqui, para descontrair um pouco, né? Claro, até porque esse peso maçante, já tem o peso, né? Do problema que a gente tá vivendo. Mas tá dando tudo certo em alguns pontos nesse sentido, né? De aproximação, de pai e filho, casal, esposo, para alguns, né? Então tem aquele lado positivo que ainda mesmo em meio às dificuldades e trevas, vamos dizer assim, se a palavra é pesada demais, tem ainda algo bom acontecendo. Outra coisa que vale o recado. Deixa manda facinho. Na verdade não é um recado, eu estava separando esse material da ANS. Claro, aqui foi um específico, a ANS fez um comentário que as mulheres que estão gestantes, que estão próximas até para ir para o hospital, para ter o bebê, para não ficarem preocupadas, sem uma informação. A ANS, depois, como que eles conseguem... como tem um link, eu queria deixar disponível esse link para essas gestantes. Produção, dá para passar, produção? Tá, então vocês colocam, por quê? O que a ANS escreveu aqui? Posso ler? Por favor, fica à A vontade. Agência Nacional de Saúde Suplementar realizará no dia 26, amanhã, às 11 horas da manhã, uma reunião virtual que o tema é gravidez, parto e coronavírus. Porque imagina a mulher agora que sabe que amanhã vai ter que ir para o hospital. Pois é. O desespero dela. Exato. Né? E os melhores cuidados para o bebê e mães. Com o objetivo de esclarecer protocolos, diretrizes, orientar práticas, enfim. Terá uma reunião virtual acompanhada por meio do seguinte, daí tem o link, né, que o pessoal aqui vai passar para você, mãe gestante, né? Quem está desenvolvendo essa matéria é o pessoal do Einstein e da própria ANS, tá? Então quem vai aí ter filho nos próximos... Para esses próximos dias, imagine a mãe dentro da sua própria casa, é. sabendo que semana que vem vai ter um bebê. E uma outra, isso já é uma dúvida pessoal, e o pessoal que precisa, por exemplo, de hemodiálise, quem precisa de, né, quem está fazendo um tratamento que não pode ficar fora de casa, como que tem sido? Bem, esse tratamento não tem sido interrompido, né, Marcelo? Até o momento está tudo funcionando de forma plena, até porque ele não tem como, sem interrupção. É serviço essencial, né? Essencial. Então, os hospitais estão... Assim como um posto de gasolina, o que é mais essencial? Hemodiálise ou um posto de gasolina aberto, ou algo do tipo? Não dizendo que um seja melhor do que o outro, mas é óbvio que a hemodiálise, vamos dizer assim, uma padaria que não entrou dentro do grupo de risco de fechamento. Então, está funcionando normal. Olha só, a gente falando aqui de... Dentro das dificuldades, lógico. Falando de participação, olha só o caso que eu estou recebendo aqui da Brujóia. Bruna,
abraço pra você aí, obrigado pela participação. Ela disse aqui que ela tem uma loja de artigos de decoração. E ela contou que uma cliente aqui na região, ela tem uma loja de artigos de decoração aqui na região da Leopoldina, de São Paulo. Região. Zona Oeste. Zona Oeste, região muito bacana, inclusive, que tem muito senhorzinho, né? Também. O que acontece? Ela falou que essa senhorinha contou pra ela que essa senhora foi até a padaria e todos, porque existe agora, tipo, que os senhorzinhos fiquem em casa. Sim. Quando ela chegou na padaria, todo mundo ficou olhando feio pra senhorinha. Que coisa feia, né, gente? Não é totalmente desnecessário. Tudo bem que a senhorinha também, o aviso é porque ela fica em casa, mas não é pro mal dela, é pro bem. Mas agora, a gente olhar com maus olhos pra quem precisa sair de casa também é desnecessário, né, gente? Até porque às vezes ela mora numa casa ou num prédio e não tem ninguém que se dispôs a comprar pra ela. Exatamente. Então ela vai fazer o quê? Ela vai passar fome porque... Esse é o caso. Né? Agora, tem um outro que não sei se vocês assistiram. Tem um senhorzinho que tá com um carrinho de rolemã subindo e descendo a ladeira. Eu vi. Então esse tá bem xarope da cabeça, Esse né? aí, acho que, né? Então, é diferente. Agora essa da senhorinha, de repente, é o que você disse. Ela tá sozinha lá e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas também, né, eu acho que ter um pouquinho de empatia nesse momento É importante, né? É muito importante. É. Porque você também, nossa, porque existe muito isso do coletivo, né? Deixa eu aproveitar e ficar olhando feio para aquela senhorinha. Então, mas é aquilo que a gente tava falando. Acho que é uma hora de romper com uma cultura egoísta e começar a ter uma cultura mais coletivista. Com certeza. E isso, pro brasileiro, é importante ter essa mudança. O mesmo exemplo que eu estava dando sobre fingir que tá dormindo no metrô. Jogar lixo na rua. É um papel de bala. É uma bituca. Não interessa. Você tem que pensar no coletivo, se colocar no lugar do outro. Se ela está lá, ao invés de olhar feio, orienta. Ou, se ela tem uma situação em que ela não tem ninguém para ajudar, se dispõe a ajudar. Muda essa chave. Vira a chave. Vira essa chave. Cara feia. Se fizesse a pergunta para ela, poderiam ter se deparado com isso. Eu estou aqui porque eu sou sozinha e não tem ninguém para buscar minha alimentação. Minha alimentação, exatamente. O julgamento é mais fácil, né? Sempre, né? Foi o que a Bruna disse aqui, que ela se sentiu, palavras da Bruna aqui na página que eu compartilhei, e ela dizendo que a senhorinha se sentiu um lixo, tipo, que todos achavam que ela tá infectada e assim, ficaram olhando feio. Puxa vida, né? Tamanha falta de bom senso. Imagina o reflexo na mente dessa senhora, né? O reflexo no emocional dela. No momento que já é difícil, no momento que já é complicado. Numa idade que ela já tá que a pessoa já fica fragilizada. Sim. E ela só foi, de repente, como a gente imaginou, né? Não é que ela tenha sido, sei lá, teimosa, mas sim ela tenha descido por precisão. Então, acho que um pouco mais de empatia nesse momento também é importante. Bom, gente, agora vamos ver que hora? São 4 horas e 15 minutos. Ótima tarde para você. Para você que está chegando agora, ótima tarde mais uma vez, um prazer. Eu sou o Rodrigo Bleinatti, nós estamos aqui direto do Centro Histórico de São Paulo. Hoje, 25 de março de 2020, quinta-feira. Este está ao vivo diretamente dos estúdios daqui da Ação Filmes. Iniciando esse trabalho bacana na criação de podcast para informar você. Hoje, podcast executivo traz para você o tema que está na boca do mundo, que é o coronavírus, ou então o Covid-19. Estamos recebendo aqui Marcelo Fonseca, advogado especialista em direito empresarial, e Sidney Facin, especialista em seguro-saúde. Bom, Sidney, a gente estava falando aqui também como é que vai ficar esses serviços para quem precisa o tempo todo, né? Como é o caso da hemodiálise. Existe algum setor da saúde que foi meio que ainda que os usuários têm que se alertar que foi tirado ou que foi... Não tem essa informação. Não tem? Não tem. Então os usuários de planos de saúde, seguros, podem ficar tranquilos, porque de repente a gente sabe que os hospitais estão
um pouco com a sua capacidade comprometida. Delimitar, com certeza, com menos funcionários, enfim. Então isso vai acontecer mesmo, mas o atendimento, que é o principal, nada muda. Mais uma dúvida que eu tenho certeza que para quem está lá do outro lado também tem. Não será suspenso nenhum serviço, mesmo que por falta de pagamento. Não será. Rodrigão não tem dinheiro, cara. Como é que eu vou fazer? Isso é o não será a partir de hoje, né? Perdão, do dia de A hoje. partir de hoje. Não, desculpa, não será do dia de hoje. O amanhã é igual ontem. Ontem nós tínhamos uma imaginação, acordamos hoje com uma outra visão de cenário, né? Que é a verticalização. Então, para ser exato mesmo, não temos certeza no momento de muitas coisas. Então, é meio incerto. Eu acho que é preciso ter reflexão. Por exemplo, eu mesmo estava passando por um processo de check-up nesse momento que eu suspendi. Eu também. Né? Eu também. Acho que a pessoa precisa ter bom senso. Eu tinha uma bateria de exames e eu desisti, não fui fazer. Exato. Agora, também não fiz. Acho que eu tenho um bom senso. Uma vez o bom senso porque, predomina. por exemplo, eu tenho uma cliente que é Se enfermeira. você agora pegar e bater a perna ali e tiver uma dor imensa no seu joelho, você vai no hospital? Sim. Eu não. Não, então, mas deixa eu Não, explicar a por gente quê. não vai. Por Digo exemplo, assim, só com uma dor no joelho, você não vai acabar ainda. É que a não. resposta dele foi automática. Eu quase que coloquei a palavra na boca Mas dele. vou explicar o porquê. Eu, há 2 semanas Eu atrás... empurrei a palavra na boca dele. Né? Há 2 semanas atrás eu caí do skate. Eu resolvi, depois de velho, andar de skate com meu filho. Não caí. brinca, Marcelo, sério, cara? E aí eu tive que parar no hospital porque eu caí em cima do ombro e tive que parar numa emergência ortopédica. Na verdade, eu deveria estar de tipóia nesse momento. Legal. Eu quase rompi os ligamentos. Então, assim, aí foi um caso de emergência. É. Outra coisa é os exames do check-up que eu Pode postergar. suspendi. Por 2 motivos. Primeiro, assim, eu não tenho por que ocupar o médico com um exame de check-up que eu posso fazer daqui 3, 4 meses. Até Quando der, né? Quando der. Eu imagino, só fazendo um parênteses, imagina você chegando no médico agora, o que você machucou? Tava andando de skate, cara. Não, o médico foi caiu super o gentil. Carrinho de alemão junto com o senhorzinho. Ele lá. deve ter me olhado e falado assim, na sua idade você deveria estar jogando bocha e não andando de skate. E tem gente jogando bocha, viu? E tem gente jogando Tem bocha. gente de casa com laranja. Eu vi esse vídeo. Aí o que eu fiz? Ele me deu. Eu cheguei no hospital, eu coloquei a máscara, passei gel, tinham poucas pessoas, todas de emergência. Ou seja, o que deu pra perceber é assim, que de uma certa forma as pessoas com um pouco mais de lucidez estão tranquilas, cancelando ou suspendendo aquilo que não é necessário e deixando para urgência. Então eu fui porque eu tava com o braço, com o ombro doendo muito e minha esposa assistiu e foi bom, porque eu quase corrompi o ligamento, teria que ter ido pra mesa de cirurgia por uma besteira, mas foi uma emergência. Os exames de check-up eu suspendi todos. Então, eu acho que a pessoa precisa ter esse bom senso, porque assim, primeiro, não falta só estrutura hospitalar. Os operadores de saúde estão adoecendo, seja de Covid, seja de estresse. As enfermeiras, porque os médicos e principalmente os enfermeiros, que são com quem mais tem contato constante com enfermos, os enfermeiros estão adoecendo. Até porque, assim, quem vira um plantão em 2, 3 hospitais, trabalha 18 horas, dorme 4, 5, dorme num hospital porque tem lá o dormitório, acorda, toma uma ducha, vai para outro hospital. Essa pessoa está altamente sujeita. Imunidade então você tem que ter um pouco de bom senso de não ir no hospital a troco de nada, de bater só a perna. Né? Tem uma amigona que é do Beneficência Portuguesa, que é a Ana Paula, um beijão para você. Ela sempre mantém a gente informado. Então ela passa as matérias, o que está acontecendo, dá orientação pra gente pro grupo familiar. Sim. Então eu percebo lá o estresse que ela realmente passa trabalhando. E outro fator também que a gente tem que se atentar bastante, que é um grande mal de toda, digamos, todo momento difícil que a gente passa, são as fake news, né? Caroline Tomazin acaba de mandar aqui. Obrigado, Carol. Obrigado pela participação. Ela falou que depois de um longo plantão, tem gente que hostilizou profissionais da saúde por acreditarem que eles estão disseminando o vírus por aí. Alguém chegou a ver essa matéria? Eu não cheguei a ver. Eu prefiro não ver. Eu já fico impressionado que em tempos normais, comportamentos anormais de propagação de existência dos mais variados fake news, como por exemplo, o governo federal extinguiu o Dia das Bruxas.
Nós não temos Dia das Bruxas, aliás, nenhum país do mundo tem Dia das Bruxas. O que tem é Dia dos Mortos. O Brasil não tem este feriado. É uma comemoração americanista que o Brasil está adotando há um tempo, mas surgiu uma fake news que o governo tirou o Dia das Bruxas e instituiu o dia de não sei o que lá. Veja, qual é o intuito disso? Dentre outras fake news que por aí surgem. Então, assim, me impressiona que com tanta informação, numa era da informação, e óbvio, as pessoas por conta do celular e da internet deixam de ler, né, e de se informar com fontes mais confiáveis, né? Porque se informar com base em meme... E tem gente que leva a sério mesmo, né? Isso aqui é da ANS. Se a ANS me informou errado... Sim, ok. É um canal especializado e responsável. Né? Imagina né? o Google trazer uma matéria para falar aqui. Imagina o Facebook. Mas eu busquei informação no Facebook, no grupo dos meus amigos do grupo de Não, mensagem. é verdade, eu recebi no WhatsApp. É verdade. É verdade, eu vi no Facebook. Pronto, essa é a palavra. Cara, é muito... Infelizmente, a gente leva aqui num tom um pouco assim de brincadeira, mas infelizmente isso acontece, tá, gente? E se você vir algo do tipo, você que tem um pouco mais, né, se você vira uma pessoa que não tem lá tanto filtro, digamos, para coisas que chegam no WhatsApp e sai compartilhando, eu recebi um cara falando que chá de alho com alguma... Se você comer um alho de manhã, o coronavírus fica longe. E olha... Todo mundo, né? Teve um charlatão que fez remédio e foi vender, e teve gente que comprou. Pois é, tem gente falando que vamos vender o soro da imunidade. Gente, aproveitando esse gancho, Denilson Camargo, olha só. Denilson, obrigado, meu irmão, obrigado pela participação. A pergunta do Denilson ele sabe responder se já há um prazo para isso tudo se estabilizar com relação à criação de um remédio ao combate dessa doença? Esse vírus, na verdade. Boa pergunta, né? Tem um brasileiro na Universidade do Nebraska que já há um tempo ele vem estudando esse vírus e já vem criando um remédio, mas assim, a aprovação de um remédio ela é demorada. Né? A vacina mesmo demora... Vacina é uma coisa que até a Sanofi, que é a maior empresa de vacina do mundo, ela está prestes a ter a vacina, mas ela já informou que ela não consegue fabricar vacina para uma população mundial em menos de um ano. Porque você também tem a capacidade produtiva disso. Tanto do remédio quanto de uma vacina, né? Em termos de gripe, geralmente a vacina, e para todos nós, em termos de medicina, a vacina sempre é melhor do que o remédio. Por quê? A vacina é algo preventivo e muito mais efetivo. Tanto que a varíola, que foi a primeira vacina criada, extirpou a varíola, né? Problemas epidemiológicos... E a hidrocloroquina. Então, isso até nesse contexto de fake news. A cloroquina é um remédio para quem tem lúpus, para quem tem artrite reumatoide, para quem tem reumatismo. O efeito maléfico de uma fake news, tá faltando remédio para quem tem lúpus, para quem precisa. Farmacêutico vendeu, eu tô ganhando dinheiro. Gente, não é hora. Na verdade, nunca foi, né? Uma questão aí de conflito ético, né? Nunca foi a hora de você se aproveitar da saúde de alguém para ganhar dinheiro. Mas é a propagação de uma fake news. Porque os médicos falam que a cloroquina está sendo testada e pensada. Não existe estudo clínico. Hoje, pela manhã, o Bolsonaro comentou sobre isso daí, né? Porque dos testes que estão sendo feitos com essa medicação, todos que foram feitos, assim disse no vídeo que eu assisti dele, o resultado é positivo. E tomara que seja, né? Mas você não tem um estudo clínico, né? Então, o estudo clínico é que é o que a gente tem por importante, estudo né? clínico nesse momento, né? Então eles estão fazendo como um teste. Sim. Pelo que eu entendi, é literalmente o teste. Né? O problema é que assim, é um remédio que tem efeitos colaterais, né? Inclusive com possível surdez. E isso fake news não fala. Então, porque parece que quando se mexe com produto químico e com saúde, a coisa não é simples assim. Por isso que a vacina sempre é o melhor, né?
Nessas questões de gripe, tanto que você tem a Vai ter vacinação agora, que é a HN1, segunda, né? HN2. A segunda que vai distribuir, até salvei uma A segunda matéria aqui. vacinação, né? Da segunda ser- parte da gripe. Vai ser agora. A vacina distribuída. sempre é o melhor. 75 melhor- milhões de doses foram separados agora para essa vacina. Que foi, inclusive, foi antecipada, né? A Foi vacinação antecipada, foi exato. antecipada Porque a e tudo vacina mais. sempre é o melhor contexto para todos nós. Sarampo, pólio, a poliomielite tinha um número que eles chamam de R+0, que é o contágio, de 1 para 6. E você vê, muita gente ficou deficiente físico por conta da polio. Quando veio o Albert Sabin e resolveu o problema da polio, a vacina acabou com a polio, acabou com a varíola, acabou com outras epidemias. A própria influenza, H1N1, H2, hoje são muito bem controladas com vacina. Para nós, a vacina sempre é melhor, né? E é mais eficiente e melhor para produzir. O remédio, como no caso da cloroquina, o problema de não ter um estudo químico é isso, clínico é isso, né? O efeito colateral, né? Sarar uma doença, mas criar outra, né? Por exemplo, a pessoa que toma indiscriminadamente, com base numa fake news, um remédio de uma doença que ela nem sabe se tem, ela pode provocar um outro problema na saúde, né? É o negócio da automedicação, né? É verdade. A automedicação sempre é Qual é a casa que não tem a caixinha perigosa, do remédio, a caixinha de né? remédio. Caixinha não, né? Tem casas que tem mesmo tem quase uma filial da farmácia em casa, né? Verdade, É isso uma mesmo. filial. Agora, eu tô aqui falando, quem mandou uma pergunta aqui foi a Daniele Bonjardim. Dani, obrigado pela participação. Ela diz assim, falam muito sobre a quarentena, sobre todos ficarem em casa, né? Todos ficarem em casa. Opa, chegou uma mensagem aqui. Porém, me vem à cabeça sobre como será depois que isso tudo. Por exemplo, a economia. Porque, no meu ver, quero a quarentena, mas quero o meu pão na padaria, quero almoço, quero alimento no mercado, necessitamos de caminhoneiros, frentistas. Essas pessoas, essas coisas não são citadas. E também não consigo entender. Nesse caso, a gente já comentou, mas a gente pode abordar esse assunto de novo. Na verdade, assim, uma coisa que dentro desse efeito de quebrar o egoísmo pro coletivismo, a gente vai perceber que nós dependemos uns dos outros. Daniela, o nome dela? Daniele Bonjardim. Né, Daniela? A gente vai perceber que a gente depende uns dos outros em termos gerais, porque não adianta eu ter a gasolina e não ter o alimento e vice-versa. A gente precisa do sistema todo funcionando. Para isso acontecer foi o que a gente comentou pouco tempo atrás, da verticalização, né? De uma forma mais coerente. E eu acredito, Marcelo, que esse assunto, como ele apareceu hoje pela manhã, quero acreditar dessa forma, que amanhã nós teremos boas notícias sobre esse assunto, de uma forma melhorada. Né? Uma diretriz, né? Que o Marcelo comentou bastante. Não adianta fazer a verticalização, amanhã todo mundo pode ir para a rua, tá tudo certo, não é o que vai acontecer. Assim também desejo. Mas qual vai ser o critério, o caminho para isso acontecer? Aí o pão da Daniele não vai faltar mesmo, e ela vai ter essa facilidade, né? Essa liberdade, vamos dizer assim, limitada de poder ir e vir, né? Que é o que a gente deseja. Será que a gente pode aguardar que já essa equipe de ministros e tudo mais vão acatar? Será realmente o pedido do presidente? Ou será que a gente pode o que a gente pode, na concepção de vocês? Por enquanto eu não vejo nada aqui ainda nos sites de notícia, estou até acompanhando aqui para mandar, mas assim, o que tem acontecido? O que vocês acham? Porque eu acredito também que o isolamento seria, né, como a Daniela acabou de dizer, né, que é legal nesse momento o isolamento. Por um período. Eu acho que esse período já se venceu, acredito eu. Então, seguindo o raciocínio do Marcelo, que é o mais ideal, né, um dos melhores, assim, como prática, é como realizar isso. Então, como é uma lição de casa para todos, eu também não sei a fórmula para isso, né? Todo mundo vai ter você talvez vai ter a fórmula para sua casa. Olha, amor, quem vai sair para rua sou eu. Exato. Vai ficar você, vai ficar o Guga e eu vou trabalhar. Quando eu chegar na porta da minha casa, já vem cavap. É o que a gente tem feito. Tira cavap e me lava na porta, põe a roupa pra lavar e vai tomar banho e vai passar álcool na mão. Você na sua casa você fez a realização plena. É o que a gente tá fazendo em casa. O tempo todo. Nós ficamos trancados, nós somos em 4, tenho minha esposa e minhas 2 filhas. Sim. Minhas filhas não são pequenas, tenho filha já adulta.
E a gente ficamos trancados, como todo mundo fez. Aí, ontem, a gente falou, não, anteontem falamos, vamos recolher os meus computadores, vamos montar um home office em casa. Aí peguei lá na varanda e coloquei os computadores para os 4. Eu pus na varanda. Coloquei os funcionários como home office. Home office? Aí ontem mesmo à noite, vamos voltar para o escritório. Eu nem cheguei a ligar os computadores. Não, vamos voltar. Antes de hoje o Bolsonaro falar sobre essa possibilidade da verticalização, enfim. Eu falei, só somos... Pro escritório você está voltando eu e uma das minhas filhas, que uma está fazendo trabalho lá e não tem como sair. Trabalho escolar, da faculdade. Só está indo eu, uma das minhas filhas e minha esposa. O meu escritório só estamos nós 3 com porta fechada. Saímos, quem toca na maçaneta sou eu, com a luva. Quem abre a porta lá perto dos negócios do escritório sou eu. Então tem todos os cuidados. Entro dentro do escritório, nós tiramos o sapato, coloca aquela meia de poder circular dentro do ambiente. Fiz isso de ontem, hoje, e eu vou fazer isso daqui para frente. É a conduta que eu tive para minha casa. Se cada um fizer a sua conduta, eu acho que vai dar certo. Não vai faltar. Eu acho que é um momento de aprendizado da vivência da nossa população dentro dessa quebra de certas culturas, certos paradigmas, como um carnaval cheio de gente com pandemia em outros locais. Eu acho que é uma adaptação que o brasileiro vai ter que aprender a fazer, porque assim, essa é uma epidemia, já tivemos outras e teremos outras. A gente não tem catástrofe nenhuma ambiental ainda, mas ninguém garante que amanhã não possa ocorrer um terremoto em alto mar que venha gerar um tsunami no nosso litoral, matando um monte de gente. Já aconteceu uma chuva torrencial que bloqueou São Paulo e fez desislamento de Santos. Agora há pouco. Isso é uma catástrofe. Sim. Então, assim, o brasileiro precisa aprender a conviver em sociedade, parar um pouco com essa ideia de eu vejo o meu e você se vira e vê o seu. Se vira aí, corre aí. Vê o que dá pra você fazer. Entendeu? Até para fazer essa verticalização, a gente não pode deixar tudo na mão do Estado. Eu acho que o Sidney tem razão. Cada um tem que fazer a sua parte também. Para que tudo, com o tempo, volte ao normal. Não vai voltar amanhã tudo ao normal. Mas a gente precisa pensar em saídas com calma, para não aumentar a curva epidêmica e não ter mais óbito, voltar as coisas ao normal. Porque assim, a economia ela vai voltar a reagir. A gente tem que tentar ajudar a fazer ela reagir um pouco antes, ou um pouco melhor, ou um pouco mais eficiente, né? Sem dúvida. E outro fator também que a gente precisa ter um pouco mais... Que até me deixa, sinceramente, bastante preocupado. Rico Vilaça, um abraço, meu irmão, parceiro da gente. E com relação aos locais menos favorecidos. No caso, as favelas, as comunidades. E também quem precisa se locomover por meio do transporte público. Esses vão ser os mais afetados. E morador de rua. Ainda, né? E morador de rua. Moradores de rua. Que não tem onde dormir, porque foram fechados vários albergues em outras gestões municipais. Hoje estavam construindo uma pia comunitária para lavar a mão no centro da cidade, mas com a ligação para você fazer a água sair do lado de dentro. Então tinha que ser do lado de fora para você poder abrir com o cotovelo ou com o pé, mas fizeram do lado de dentro. Não entendi um pouco isso. Põe lá a pia com água, mas não põe sabão nem água. Desculpa. Água. Então se vira aí com este líquido sem cor, sem cheiro e sem... e se vira. Então assim, o próprio morador de rua falou assim, não adianta botar só água, eu não tenho sabão para lavar. Eu vou botar a mão suja debaixo d'água e vai continuar, vai diminuir um pouquinho. Higienizar empregar meios para que ele limpe. Né? O morador de rua, como é que ele tá? Ele tá comendo? Porque agora ele não tem gente para dar dinheiro ou para dar comida. Porque tá todo mundo em casa. O que o Rodrigo disse agora. Eu tinha separado uma matéria aqui, até passou no New York Times. Um jornalista escreveu assim, que eu achei bem interessante. Se essa for a taxa verdadeira de mortalidade, enfim, de paralisação, paralisar o mundo todo com implicações financeiras e sociais potencialmente tremendas pode ser totalmente irracional, se você paralisar de uma forma radical, que é hoje
é o que está acontecendo, né? Sim. O que ele colocou até uma coisa que eu achei bem interessante. É como um elefante sendo atacado por um gato doméstico, frustrado e tendo de fugir do gato. O elefante acidentalmente pula do penhasco e morre. Né? Porque o tamanho do elefante é o tamanho do gato. E aí, isso Sim. Então, uma grande será verdade. possível que, mesmo diante de todas as críticas recebidas aí pela equipe do presidente, será que ele ainda teria a razão? Exatamente o texto que tem aqui. Eu acho que a crítica não é sobre a ideia da verticalização, mas é a forma como o presidente se colocou. Que é aí que deixa... Veja, um líder na posição dele como chefe de uma nação, ele não pode chamar isso de gripezinha. É o controle da palavra que deixou ruim. Eu acho que acho que aquela frase antiga, né? Com educação e com jeito você resolve várias coisas, né? É verdade. Sim, Para não falar o ditado real, né? Acho que ele se expressa, ele não se expressou, né? Vamos falar no presente. Se expressou e se expressa muitas vezes de forma deficitária, porque acho que ele não consegue expor na palavra escrita, nos twitters dele, nem na palavra falada como deveria. Ele contradisse o próprio ministro dele, que é médico. Ele criou um conflito com toda a área médica que tem conhecimento técnico. É mais ou menos como o cliente que chega no escritório e pegou informações no Google e fala, então eu vim aqui, eu já vi como é que faz a ação. Você faz a ação assim, porque tem no Google. Eu falei, peraí, então eu tô aqui pra quê? Faz uma Aí eu receita quero uma segunda pra mim. opinião. Não, segunda opinião você busca no Yahoo. Porque Essa você já boa, chegou né? aqui. Com o Google. Já chegou com o Google, contrata o Dr. Google. Exato. Então, acho que é isso. Assim, acho que o contexto como ele se expressou foi muito errado. E causa uma confusão na cabeça de pessoas, na massa, vamos dizer assim, nas pessoas menos lúcidas, menos favorecidas, com recursos. Porque vai ter gente que vai sair pra rua hoje achando que é uma gripezinha, e aí essa pessoa contrai o corona e morre. E aí? Hoje pela manhã, a hora que ele foi sair, aquela parada tradicional dele, né? Antes de sair da alvorada, tava o dobro de pessoas. E ele já... A hora que ele parou na frente do jornalista, eu já sei qual é a pergunta. E já foi falando, foram 16 minutos de conversa. 16 minutos... Que é quase unilateral, né? Ele só se responde o que ele explicando, quer, né? Ele só responde o que ele quer. Teve uma coletiva do Onyx Lorenzoni com mais outros 2 ministros que um jornalista fez 3 perguntas que eles não responderam. Eles ficaram 5 minutos em silêncio. Eu acho que quem está numa posição de lidar com o interesse público e com o dinheiro público, Chefe, né? não pode ficar Chefe calado tem que dar um exemplo. ou falar besteira. Exato. Chefe, cara, Não, e outra, é o chefe tem que dar nosso exemplo. dinheiro. Ele Exato. não pode brincar com o nosso dinheiro, com a nossa vida, com nada. As pessoas elegeram ele, não importa em que contexto, ele foi eleito democraticamente. Ele tem uma responsabilidade, ele não pode chegar lá e falar qualquer coisa. Parece aquele tiozão do bar, né? Tiozão do boteco. Aquele que fala, que acha que tá tomando uma cerveja. Assim, eu não sou a favor nem de vermelho, eu sou a favor de que o país e que todos nós possamos ter dignidade, ter um desenvolvimento, todos nós possamos ter comida na mesa, possamos ter a questão de você ter conforto, né? Serviço público Serviço público legal. Eu não sou, porque assim, tem gente que leva um pouco acima da medida essa questão, eu voto no vermelho, eu voto no verde. Eu acho que isso para esse momento é desagregador, né? Nesse momento é totalmente... E ainda que ele melhorou a forma de conduta e de comportamento, né? Porque ele é bem mais bocudo, né? Hoje ele tá mais mas não pensativo. Cabe, né? Não cabe. É meio como você vai chegar a primeira vez na casa da sua namorada e já vira abre a geladeira do seu sogro, ainda não é seu sogro. Coloca o pé em cima do sofá. É fogo. Chego na casa de alguém sem avisar, então eu vim aqui bater uma boia, pede o carro, pega o carro, então o seu carro tava na garagem e eu tinha que comprar o seu mesmo, peguei ele emprestado. Não é assim que a coisa funciona. Não é assim que funcionam as coisas, né? E tem um outro detalhe, a gente aproveitando esse gancho, o que é muito importante também, o que aconteceu comigo lá no interior. Gente, tem uma tia que é costureira, cara.
E você acredita que, incrivelmente, no domingo à noite, teve gente levando costura pra minha tia fazer. Gente, bom senso, né? Você tem um parente que é, sei lá, um parente, um conhecido que é idoso, só vá caso seja necessário. No caso de você precisar de alguma coisa, se você quiser oferecer ajuda, vá, mas tenta o contato pelo WhatsApp. Ou pergunta, vai de longe. Bilhete, bate na porta e fala pela porta. Dá um jeito. Mas evita. Inclusive, tive um outro amigo... Nem o bilhete pode, né? Porque que também pode comentar. Teve um rapaz que ele avisou no grupo de condomínio que quem fosse idoso do prédio que ele se dispunha a fazer compras e tal. Isso. O que ele faz? A pessoa transfere o dinheiro para ele, né? Ele disse que algumas pessoas não sabem, que idosos às vezes não sabem mexer com o smartphone. Sim. Ele falou, eu passo o meu cartão, depois a pessoa me dá o dinheiro, não tem problema. Ele passou ele indo fazer a compra e deixando na porta da pessoa, ele dá 3 toquinhos pra pessoa saber que a compra tá ali e ele vai embora. Fechou. Pô, gente, Agora, o cara desse merece viver 200 anos, né, cara? com muita saúde, inclusive. Verdade. E aí a gente viu lá, minha tia tem 83 anos. Nossa. E recebendo pacotes de um cara que veio com uma sacola, sabe-se lá de onde. E aí, meu irmão, mais novo, tomou a liberdade e falou, meu, você não tá vendo o que tá acontecendo? E o cara falou assim, não, mas isso aí não vai dar nada. Não tá na sacolinha, não tá na casa. Você não pega nada. O cara, tipo, sei lá, trabalha com comércio, então lidou com dinheiro o dia todo, N pessoas. Pô, bom senso, gente, bom senso. É o momento da gente ter um pouco mais de empatia, bom senso e também saber olhar pros nossos idosos. Eu falo velhinho, mas é que não é no pejorativo, é pra ser mais de próximo, coração, assim, né? como meu pai é um velhinho que eu amo de coração, minha mãe também, enfim, e todos os meus conhecidos. Bom, gente, agora, vamos ver a hora? Caramba, a gente falou, hein? São 4h43, mais conhecido como 17 minutos para as 5 da tarde, a gente falou bastante. Olha só, gente, a gente vai chegando ao final aqui do nosso podcast executivo. Tema Covid-19, a gente espera que você tenha gostado. Tem a nossa página, a página que é Podcast Executivo, tem lá os nossos comentários, aliás, o lugar para você colocar os seus comentários, para você dar a sua opinião. Sugira temas também, né, produção? Pode sugerir tema? Pode sugerir tema que eu, junto com a produção e outros apresentadores que estiverem aqui, a gente vai analisar sempre com muito carinho, que essa é uma prestação de serviço a você que está aí do outro lado. Até porque, sem você que está aí, a gente não faz nada. Bom, conversamos aqui então hoje com Sidney Facin, especialista em seguro-saúde. Quer encerrar com alguma coisa, Sidney? Rodrigo, eu agradeço o convite ao Dani, né, que o convite foi feito também por ele. Fico muito feliz, lisonjeado mesmo pela essa presença. E espero ter compartilhado alguma informação que seja de utilidade para todos. Dr. Marcelo Fonseca, advogado especialista em direito empresarial, obrigado pela presença. E o senhor gostaria de encerrar com alguma palavra? Eu espero que as pessoas tenham realmente um espírito mais coletivista. E gostaria de agradecer ao Daniel, a você, Rodrigo, ao Sidney. Que honra. Nosso bate-papo muito bacana. Espero que a gente volte a ter mais desses encontros e possa contribuir geral aí pro pessoal. E olha só, gente, vamos deixar contato? Tem contato? O Sidney tem Facebook, Instagram, como é que te acha lá nas mídias? Instagram é Companhia de Saúde e o celular eu vou deixar o do escritório mesmo, tá? Que é o 97721 e o final é 1000. 97721 1000. Isso e é facinho. O Instagram é o Companhia de Saúde. Companhia de Saúde, tá aqui, gente, ó, tá na tela. Dá pra mostrar lá, produção? Tá lá na tela. Só jogar na tela lá, só acompanhar lá o contato do Daniel, Companhia de Saúde, desde 98, já faz desde tempo. 98. Comecei com 18 anos, eu já vendia plano de saúde, né? Caraca, a vida inteira. Então o cara entende muito do assunto. Tá aí na tela, gente. Tem o celular, tem também o Instagram dele. Obrigado mais uma vez, Luciano. Obrigado pelas informações, prazer conhecê-lo. Muito obrigado. Doutor Marcelo Fonseca, mais uma vez muito obrigado. Tem contato também, Instagram, Facebook, LinkedIn, o que mais? Tem os meus pessoais, Marcelo Fonseca Santos. O escritório tem um Instagram, que é Fonseca EIAS, IASZ,
sobrenome do meu sócio. Deixa eu só um minutinho, mas vai dar pra botar lá na tela, produção? Tá na descrição. Tá na descrição do vídeo, gente. Vamos lá então mais uma vez, doutor Marcelo. Tá na descrição do vídeo aí também. Certo. O nome do escritório é Fonseca e As Sociedade de Advogados e o site é www.fiadv.com.br. Legal, gente. A gente vai ficando então por aqui. Obrigado. Espero que você tenha curtido. Eu gostaria de agradecer também a todos que participaram com a gente pelo Facebook, pela live do Facebook. O Rico Vilaça tá mandando os parabéns. Obrigado, meu irmão. E o Rodrigo Blenatti, meu xará. Meu primo lá de Biúna tá mandando aí os parabéns pelo trabalho. E olha, gente, vale a pena ressaltar que é muito importante esse momento que nós estamos vivendo agora. Claro que todo mundo precisa trabalhar, todo mundo também precisa de saúde. Por hora, o isolamento é a melhor opção para a gente combater esses problemas. Já já, com muita fé, com muita força, com essa garra que nós, o povo brasileiro, temos, certeza que nós vamos sair dessa e com muitos ensinamentos, que é o mais importante. A gente vai sair disso com muitos aprendizados, né? Que a gente vai poder utilizar e que eu tenho certeza que vai facilitar em muito a nossa vida. Nesse momento, ouçam o que as autoridades de saúde têm a dizer e sigam corretamente, dá força aí para os velhinhos, dá uma força aí para o pessoal que é grupo de risco, vamos cuidar, dar uma atenção para os nossos velhinhos e é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação, uma honra, obrigado Daniel, obrigado produção por me chamar aqui, eu espero que a gente possa se ver muitas outras vezes por aqui no Podcast Executivo, beleza? A gente vai ficando por aqui, gente. Forte abraço e até a próxima. Produção, tem algum recado para dar? É isso mesmo? Fechou, gente. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.